Aqueles que puderem se ajoelhar, convido para orarmos. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, nossa mente e nosso coração foi elevado ao sublime amor que o Senhor tem por nós. Não temos palavras para expressar e o mar cessaria de tamanha bondade se fôssemos escrever aquilo que o Senhor tem feito por esta terra. Por isso, ó Pai, enche-nos do Teu Santo Espírito, para que nossa mente, nosso coração possa ser inundado por este amor e as coisas passageiras deste mundo possam ocupar o segundo plano para a honra e glória do Teu nome. Agora iremos nos aprofundar no estudo da Tua Palavra. Mais uma noite agradecemos a disposição, a saúde que o Senhor tem dado a todos os Teus filhos que aqui têm estado e pedimos ao Senhor agora que ilumine na recapitulação o nosso amigo William, que ele possa mais uma vez lembrar, ter dinâmica, ter eloquência para ser usado por Ti e nós possamos crescer para a Tua honra e Tua glória. Dirija-nos, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite para vocês. Tudo bem? Como passaram a semana? Bem? Fria? Mas vai esquentar, né? Ninguém sabe o que é mais complicado. Se é o frio exagerado ou se é o calorzão. Eu prefiro o frio. E olha que eu sou do Ceará, mas eu ainda prefiro o frio. Vamos lá, meu povo. Como vocês sabem, estamos aí na nossa série Antes do Fim. Estamos estudando os principais capítulos de Daniel, as profecias de Daniel, recapitulando algumas coisas que nós, como adventistas, em tese, já deveríamos saber muito bem, e vendo outros detalhes importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso conhecimento também. Se você estudou a lição da escola sabatina do último sábado, no caso da última semana, né, que nós recapitulamos ontem, falando sobre os problemas de heresia dentro da igreja cristã, e como isso começou a surgir dentro do movimento cristão ali nos primeiros séculos. Você também viu e estudou a lição que esse é um problema que tende a se repetir, infelizmente, dentro do mundo cristão. E o movimento religioso ele tende a ter essa repetição de heresias entrando dentro do cristianismo. Você percebe isso no meio do povo de Israel, quando Deus os chama, Deus os separa. Não demorou muito tempo, por influência do mundo pagão, eles estavam fazendo as mesmas coisas que os povos pagãos. Quando surge o cristianismo, foi algo inédito, muita novidade, não demorou muito tempo, eles começaram a assimilar e fazer concessões, e muitas das ideias, conceitos e práticas do mundo pagão entrou dentro da igreja. Veio a reforma, 1517, algo inusitado, só a escritura, tota escritura, não demorou muito, e esse mesmo movimento de reforma começou a fazer algumas concessões, e aí algumas heresias começaram a entrar na igreja. E aí surge um movimento que, na teoria, deveria viver as práticas, os ensinos bíblicos, mas não demorou muito, e esse mesmo movimento começa a fazer concessões. E aí eu comentava ontem na lição, isso é só introdução, tá? Ontem eu comentava na lição da escola sabatina, se você fizer uma pesquisa e um levantamento com os adventistas das últimas décadas, os recém-adventistas das últimas décadas, e perguntar para ele o que é ser um adventista do sétimo dia, ou porque ele é um adventista do sétimo dia, você terá as respostas mais incríveis e inusitadas, menos as respostas que a própria Bíblia apresenta. Alguns mesmo nem saberão dizer porque são adventistas do sétimo dia. Outros dirão porque a igreja adventista é mais perto da sua casa. Aqueles que dirão que são adventistas porque é mais cômodo, porque tem amigos na igreja, porque a igreja é acolhedora, porque a igreja do bom pastor, todo mundo é vibrante, animado. Mas nenhuma delas reflete, ou irá refletir, o verdadeiro conceito do que é ser um adventista do sétimo dia. E por que eu estou dizendo isso?
A partir de agora, dentro do estudo das profecias de Daniel, nós vamos entrar naquilo que nós entendemos ser uma das principais identidades do nosso movimento, do movimento adventista. Você não precisa sair daqui lembrando de todos os detalhes, eventos e datas e muito mais. Mas, no mínimo, nós precisamos sair desse estudo tendo uma percepção clara do porquê somos adventistas do sétimo dia. Não somos só um movimento evangélico, não somos só parte de um movimento religioso, de um movimento de reforma. Somos adventistas do sétimo dia. E eu não estou falando isso por questões de privilégios, não, e você vai perceber isso. Eu estou falando por questões de responsabilidade cristã. Tá bom? E aí, vamos então introduzir e falar um pouco desses aspectos da nossa identidade. Só recapitulando, hoje vamos falar sobre o santuário, né? Dá uma mexidinha no cursor do computador, por favor, para tirar essa barra aqui de baixo, porque isso me incomoda. Eu não sou perfeccionista não, mas isso me incomoda. Tira o visual do... Clica aí no meio que eu acho que ele desaparece. Deixa eu ver se ele vai desaparecer. Clica aqui bem no cantinho onde tem as setinhas, bem embaixo, do lado direito, embaixo. Clica de novo. Tira o cursor da barra. Eu ensinando o pessoal a fazer. Pronto, deixa o cursor solto aí que eu acho que ela vai desaparecer. Vai não, desaparecer não, mas tudo bem, vamos, paciência. Vamos lá, vamos dizer que faz parte do layout. Vimos aí nos 2 últimos dias, no primeiro e no segundo dia, falamos sobre Daniel 2 e Daniel 7. Vimos a estátua do sonho de Nabucodonosor. Vimos os animais da visão de Daniel. Vimos a relação e a comparação com os reinos, desde os dias de Daniel até o tempo do fim. Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico, o Império Romano e, por fim, o Império dividido, que é a Europa dividida, de onde surgiria, como vimos no último capítulo, um chifre pequeno. Vimos que este chifre pequeno surgiu do meio de 10 outros chifres, né? 10 povos bárbaros que vieram, destruíram ao longo dos anos o Império Romano, e desses 10, como diz ali Daniel ali em Daniel 7, 3 foram eliminados, os ostrogordos, os érulos e os vândalos, e aí é quando o chifre pequeno chega no seu apogeu, e aí se torna realmente um grande poder, não só um poder religioso, mas também um poder político. Lá em Daniel vimos que esse chifre proferia palavras contra o Altíssimo, blasfemando contra Deus, perseguiria os santos do Altíssimo, referindo-se ao período de 1260 anos, que foi de 538 até 1798, com a prisão do Papa Pio VI, e que esse mesmo chifre mudaria os tempos e mudaria a lei de Deus, os 10 mandamentos que vocês conhecem muito bem. Então, história apenas apresentando, ou a história da humanidade apenas corroborando o que a profecia de Daniel já havia previsto que aconteceria. Certo? Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar, tá bom? Oi, fale. Mudar os tempos e as leis mudou, mas perdura até hoje, né? Ou ele vai fazer de novo? A lei, você fala? Mudar os tempos e as leis, a gente sabe que naquele período, quando o chifre levantou, ele mudou. Sim. Muitos confessam até hoje que mudou. Sim. Mas ele vai mexer de novo? Tem alguma coisa para os dias de hoje? Não. O que ele mudou está aí, né? Ele fez a mudança nos 10 mandamentos. Ela existe até os dias de hoje. E eles tem uma outra série de estudos, quando a gente fala sobre o selo de Deus e a marca da besta, e eu trago alguns materiais, onde a própria igreja romana deixa claro, nós mudamos e acabou. Nós alteramos e acabou. E há autores, teólogos católicos que confrontam os evangélicos e os protestantes e dizem, olha, vocês se dizem guardadores de toda a Bíblia, me mostrem na Bíblia um só verso que fale que o sábado foi transferido para o domingo. Se vocês não podem provar isso, então vocês estão falhando com o próprio conceito de vocês de viver toda e só a Bíblia. Porque o domingo bíblico, o domingo, ele só pode ser observado dentro da teologia católica, não dentro da teologia bíblica. Então, eles são claros em dizer isso.
Faz parte. Houve um tempo atrás, alguns devem lembrar, onde fez sucesso um vídeo de um sermão do pastor, já estou querendo converter o cara, do padre, aquele que canta lá, não, o outro, que veio depois, o Fábio de Mello, onde, ele canta também, né? É famoso. É famoso. Onde ele falava sobre o sábado. Não sei quem é mais antigo deve lembrar. E aí nesse sermão dele ele falava sobre o sábado, sobre o sábado, sobre o sábado, sobre o sábado. O sermão inteiro ele enaltecendo o sábado. E aí correu nas redes sociais. O padre Fábio de Mello se converteu, virou adventista. E aí pronto, todo mundo eufórico, né? Virou adventista, se converteu. Mas se você observasse, se ouvisse com muita atenção o sermão dele, ele não estava falando do sábado bíblico. Ele estava falando de quê? Do domingo. Só estava usando o termo sábado, porque é o termo bíblico, sábado, já que não tem o termo bíblico domingo. Mas toda a referência que ele fazia era para o domingo, para o primeiro dia da semana. Então, está até os dias de hoje, e vai continuar, e esse vai ser a grande batalha, esse vai ser o palco do grande conflito nos últimos dias entre Cristo e Satanás, e a perseguição ao povo de Deus, o selo de Deus e marca da besta que deve acontecer no futuro. E aí então chegamos a última parte dessas profecias de Daniel. E aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, porque nesse momento, se você lembra muito bem, lá no capítulo 7 de Daniel, nós vimos a cena de um julgamento. Nós terminamos o nosso estudo a última vez, Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 e 11, onde Daniel vê uma cena de juízo e de julgamento. E a partir do capítulo 8, Daniel começa a entender melhor esses conceitos e vai entender mais ainda a que se refere esse juízo e esse processo de investigação. Mas para isso a gente precisa entender um pouco sobre alguns elementos do nosso santuário, especialmente do santuário terrestre. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e versículo 40, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, beleza, você já sabe disso muito bem. O santuário terrestre, quando foi construído, foi feito a pedido de Deus. Naquele tempo, os povos pagãos tinham seus santuários, e as suas divindades viviam nestes santuários. O ser humano ele sempre foi visual. O ser humano, e aí você percebe o porquê, e isso até justifica, não que justifica, isso nos faz entender um pouco do porquê muitas vezes Israel caiu no paganismo. Porque o mundo pagão é cheio de imagens, onde ele conseguia ver a sua divindade. Já na religião israelita, você não tinha uma imagem. Você não tinha nada que pudesse identificar essa divindade. Mas esse era o propósito de Deus. Estava nos mandamentos. Não precisariam construir nenhuma imagem. Mas aí Deus diz, então vamos fazer um santuário. Já que vocês querem um lugar para identificar para apontar para essa divindade, então vamos fazer aquilo que já existe, um santuário. E aí o texto diz que esse santuário é feito baseado em um quê? Um modelo. Então, esse ponto é fundamental. O santuário terrestre não é feito baseado na percepção de Moisés. Deus disse, faça um santuário, Moisés começou ali a imaginar e a usar sua criatividade como arquiteto e construiu o santuário. Não. Deus mostrou. Havia um modelo, havia uma base. E ele fez baseado em tudo aquilo que ele estava vendo. Então esse é o pontapé inicial para entendermos muitos dos conceitos que vamos desbravar a partir de agora. E aqui você tem um santuário, né? E esse é o modelo, essa é uma visão de cima do santuário. E aí nesse vídeo você tem uma percepção de como era o santuário. O santuário ele ficava no centro do acampamento, do meio de Israel, né, do povo. Você vai notar que não era uma bagunça acampamento. Né? E se você é desbravador, você sabe que nem num acampamento desbravador é bagunça. Cada unidade fica bonitinho dentro do seu quadradinho ali. Pois é. As tribos ficavam muito bem divididas em cada região,
Cada família ficava dentro de um contexto, dentro de uma região. Então, era muito bem organizado o acampamento do povo de Israel. E, então pensa, vez ou outra eles precisavam desmontar tudo aquilo, caminhar e montar de novo. E a cada montagem e desmontagem era feito no mesmo jeito, no mesmo formato, no mesmo lugar. E no centro estava ali o santuário. E todas as tendas estavam voltadas para o centro do santuário, para o centro do acampamento, onde estava o santuário. Na frente ali do santuário, você tem duas tendas especiais. Você tem a tenda de Moisés e a tenda de Arão, bem de frente ao santuário. Arão, que era o sumo sacerdote. E é porque passou, mas vocês viram o foguinho ali, né? A Shekinah, símbolo de fato que identificava para o povo a presença de Deus. Então, numa visão panorâmica, você tem um santuário com alguns compartimentos. O pátio é aquela parte aberta, sem nenhuma cobertura, tá? Quem entrava e quem tinha acesso ao pátio? Não, ninguém. Não, podia até acessar, mas o sacrifício era feito aqui, ó. O sacrifício e a confissão dos pecados era feita na porta do santuário. Quando falarmos sobre a purificação, você vai entender. A purificação, o pessoal ficava aqui, ó, do lado de fora do santuário. Então, você tinha um pátio. Na parte coberta, né, bem protegida, você tinha um lugar santo com 3 móveis e o lugar santíssimo com mais um móvel. E esses eram os móveis. Opa, foi rápido demais. Na entrada do santuário, você tem o primeiro móvel, que é o altar de sacrifício. No altar de sacrifício, era queimado o animal, sua gordura, e dependendo do sacrifício, dependendo do pecador e muito mais, o sangue entrava no lugar santo. Mas a gente vai já falar sobre isso, tá bom? No primeiro compartimento. Então você tem aqui o altar de sacrifício. Nem todos os sacrifícios o animal era queimado, tá? Só por curiosidade, quando você vai em Levíticos, nem todos os sacrifícios que eram trazidos, nem todos os cordeirinhos tinham sua carne queimada. Em alguns casos, o sangue, ele nem entrava aqui, ele era despejado na base desse altar, e a carne seria o alimento do sacerdote. E ele não podia se negar a comer da carne, porque o sacerdote, ele fazia parte, ele era parte integrante do santuário e de todo o processo cerimonial. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, tudo isso era apenas um símbolo, certo? Tudo isso era apenas um símbolo. Então, o sacerdote era a parte fundamental. E ele precisava, dependendo do caso, alimentar-se da carne que era trazida, enquanto que a gordura sim era queimada e o sangue era despejado na base do altar. O outro móvel. O outro móvel era a pia de bronze, onde o sacerdote, ou o sumo sacerdote, se purificava antes de cada sacrifício. E aí você sabe, o altar de sacrifício representa o próprio sacrifício de Cristo, a pia representando Cristo como aquele que pode nos purificar. Aqui, infelizmente, eu não tenho um vídeo, porque sumiu da minha apresentação, não sei porquê, mas você tem, ao entrar no lugar santo, você tem a mesa com os pães. Pães sem fermento, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e aí também uma projeção para os 12 apóstolos, mas representando naquele momento as 12 tribos de Israel. Os pães que eram constantemente trocados, mas estavam ali, à mesa com os 12 pães. Também, no lugar santo, havia o candelabro, com 7 lâmpadas, representando Jesus como a luz do mundo, o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, que ficava ali também aceso 24 horas, representando também Jesus. A mesa dos pães, Jesus o pão da vida, o candelabro, Jesus, a luz do mundo, né, é a plenitude do Espírito Santo, como você encontra também no livro de Apocalipse. E, bem diante da divisão que havia dos 2 compartimentos, você tem o altar de incenso, representando o quê? As orações dos santos e também a intercessão de Cristo pelo seu povo, certo? E aí você tem, então, o altar de incenso, bem diante
da cortina. E aqui você tem em amarelinho aqui, a cortina, separando o lugar santo do lugar santíssimo, e atravessava-se por aquela cortina apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, e a gente já vai rever isso aí. E aí ali no lugar santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, você tem o altar. Você tem embaixo a Arca da Aliança, me fugiu o nome, cara. A Arca da Aliança com os 10 mandamentos, o maná, representando a cuidado de Deus, e a vara de Arão, que floresceu. E deixa eu voltar ao vídeo, que é tão legal. E ali você tem em cima da arca, a tampa da arca, que se chama propiciatório, que vem de propiciação, que vem de intercessão, que é aquele que cobre, propicia, salvação, cuidado, proteção para o seu povo. Então, o propiciatório. E no propiciatório você tem os querubins voltados ali para a Shekinah, numa posição de adoração, e a luz, a Shekinah, de fato, representando, de fato, a presença de Deus ali no meio do povo, no acampamento. Tá? Então você tem aí o último móvel, a Arca da Aliança. Certo até aí? Até aí tranquilo, você já sabia disso, de cor e salteado. Êxodo capítulo 29 apresenta uma parte, ou a parte integrante fundamental do serviço do santuário. Esse não era o único, esse era o primeiro, vamos assim dizer. Não vou nem chamar de principal, mas era o primeiro serviço que acontecia, como diz ali, um serviço contínuo e diário. Êxodo capítulo 29. Todos encontraram aí? Êxodo 29. E aí, versículo do 38 até o 40. Diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar. 2 o quê? Cordeiros de 1 ano, cada dia. De que forma? Continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Vamos ficar por aqui. E aí depois ele vai detalhar como que seria esse processo e essas ofertas. Portanto, havia no santuário terrestre o que a Bíblia chama e Deus estipulou como sacrifício contínuo ou sacrifício diário. No hebraico original, tamid, o sacrifício contínuo, o sacrifício diário. O que isso significava? Era só isso que acontecia no santuário? E você sabe que não. No ritual do santuário, cada pecador, diante da sua necessidade de perdão, trazia a sua oferta e o seu sacrifício. Um cordeiro, uma rolinha, uma pombinha, um pouco de farinha. E aí, Levíticos especifica detalhadamente o que poderia ser trazido como sacrifício, como oferta para a remissão dos seus pecados para o santuário. E aí cada um trazia o seu. Então, o processo ali era contínuo. Uma vez alguém na faculdade falou, né? Devia ter aquele cheiro de churrasco o dia inteiro, né? Não, o cheiro de churrasco é uma coisa. Né? Cheiro de carne queimando é outra coisa. Então, não era bonito de se ver, nem era agradável e cheiroso de se presenciar. Era sacrifício constante, era sacrifício contínuo. Todo dia, a cada momento, imagina, uma multidão gigantesca, cada um com as suas necessidades, com os seus pecados, confessando e trazendo seu sacrifício. Era algo que praticamente não parava, vamos assim dizer. Não era bonito de se ver, mas essa era a ideia. Não era para ser bonito, era para ser instrutivo. E é o que Paulo vai falar em Hebreus. O santuário tinha como objetivo mostrar para o povo de Israel o problema real do pecado, as consequências do pecado e a solução, que era o grande sacrifício, para mostrar toda a problemática que estavam envolvidos diante do pecado. Mas fora esses, ou além desses sacrifícios que eram feitos constantemente do povo que trazia, havia isso aqui, o sacrifício contínuo. Chovesse ou não chovesse, fizesse dia, não importava, sol ou não, eles faziam um sacrifício contínuo. Não importava se era feriado ou não. De manhã, um cordeiro. Ao pôr do sol, outro cordeiro. E todos os dias era oferecido um sacrifício.
Não. Nesse aqui não, esse aqui não havia pecador trazendo. Esse aqui fazia parte do ritual. Então, amanhecendo o dia, os sacerdotes já sabiam. Pegavam 2 cordeirinhos, um já degolava e fazia o sacrifício, o outro já deixava guardado para o final do dia pôr do sol. Não havia nem pecador confessando pecados. No pecador que trazia para confessar o pecado, existe aqueles que acreditam, não há uma certeza, aqueles que entendem que o próprio pecador degolava. A grande maioria de estudiosos entende que não, que era o próprio sacerdote que fazia o sacrifício. O pecador apenas confessava ali na entrada do santuário e o sacerdote que fazia o sacrifício e dava sequência ao ritual. Tá bom? Nesse conceito aqui, existe uma coisa bem interessante. Esse sacrifício, quando você vai lá para Romanos, Paulo fala sobre o pecado. E ele apresenta o pecado como algo que é mais do que ação. O pecado é o quê? Natureza, essência. Faz parte deste ser humano. E aí Davi vai dizer, nasci em pecado, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, em várias partes da Bíblia, no texto bíblico, você vai encontrar essa percepção de que pecado não é apenas ato. Pecado é o quê? Essência e natureza. No santuário terrestre, quando o pecador trazia o seu animalzinho, o seu sacrifício, para remissão do seu pecado, ele o fazia para a remissão de um pecado praticado. Do pecado, ação. Nesse contexto, quando o sacerdote ele fazia um sacrifício no santuário, também pelo pecado, é óbvio, ele não fazia pelo pecado ato, praticado. Ele fazia pelo quê? Pelo pecado, essência e natureza. Então entenda, isso vai fazer diferença quando chegarmos lá em Daniel 8:14 e muito mais. O sacrifício diário, o sacrifício contínuo, era um sacrifício feito não só, e claro vai envolver, mas além de um sacrifício feito pelo pecado que é cometido, pelo pecado ato. É um sacrifício que é feito pelo pecado natureza, essência, que infelizmente já faz parte deste ser humano, faz parte de mim, faz parte de você. Então, era necessário que oferecesse-se, não sei se essa expressão está correta, né? Que se oferecesse um sacrifício pela manhã e ao pôr do sol, pela essência do pecado, pela natureza do pecado. Certo até aí? Isso acontecia. Esse era o sacrifício diário. Vamos avançar. E aí você tem como que funcionava o sacrifício diário. O animal era trazido, né? Ele era degolado ali na porta do santuário. O animal era queimado no altar, lembra o altar de sacrifício ali. O sangue entrava no lugar santo. E ali o sacerdote mesmo, ou um dos sacerdotes, né? Colocava nas 4 pontas do incensário, do altar de incenso, e aspergia 7 vezes na cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. Certo? Esse ritual era feito, no mínimo, né, esse ritual, que era o sacrifício diário, era feito no mínimo 2 vezes, manhã e ao pôr do sol. Outros sacrifícios que eram trazidos pelos pecadores, pelo povo, podia passar pelo mesmo processo. Mas lembra? Eram sacrifícios para a remissão do pecado de um ato. Isso aqui, referente à essência do pecado. Repito, tudo isso era apenas um símbolo para ensinar ao povo pecado, perdão, remissão, preço do pecado, consequência do pecado e salvação. Tá bom? E assim era feito esse sacrifício diário. Levíticos 23 apresenta-nos um outro evento que acontecia uma vez ao ano dentro do santuário ou nas festividades, nas muitas festividades do santuário. Levíticos 23, a partir do versículo 27. Se tiver dúvida, pergunte também, tá? E se eu não souber, eu vou pesquisar. Diz ali no verso 27.
Achou aí? Mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da o quê? Expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Tereis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, serão eliminados do meu povo. Verso 30, quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Verso 31, nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então veja, havia um momento especial, como diz o texto, haveria um dia, em todo ano, em todo o processo de sacrifício do santuário, onde tudo seria interrompido entre aspas, tá? Mas algumas atividades seriam interrompidas e haveria um dia de expiação. Aquele seria um feriado para todo o povo de Israel. Ninguém iria ao campo, ninguém trabalharia, ninguém cuidaria dos seus animais, preparariam tudo com antecedência, porque naquele dia seria um dia de expiação. Que outras palavras, seria um dia de purificação. Seria um dia para averiguar aqueles que haviam sido ou que haviam aceito o perdão e a graça divina. Note que um dos textos diz: aquele que nesse dia não houver sido purificado ou não tiver sido perdoado, será eliminado do meio do meu povo. Portanto, nesse dia, se chegou naquele dia e eu, por algum pecado que eu cometi, não pedi perdão e não ofereci meu sacrifício, já era. E olha que eu tive tempo para isso. Mas por algum motivo eu não fiz, infelizmente eu seria eliminado. Nesse dia, todo o povo estaria na expectativa em torno do santuário do que aconteceria. Nesse dia, todo o povo estaria em torno, do lado de fora do santuário, vendo todo o processo de purificação do santuário, que no processo de purificação do santuário, o povo seria também purificado. Certo? Todos estavam expectantes, diz o texto. Todos deveriam estar na expectativa do que aconteceria nas próximas horas, naquele dia, diante daquele processo de expiação e de purificação. Todos deveriam estar atentos ao que estava acontecendo ali. E como que isso acontecia? E você vai lá em Levíticos, ainda em Levíticos capítulo 16, você encontra ali todos os detalhes do que deveria acontecer nesse dia de purificação. Não vou ler os versos, mas você pode depois conferir o que acontecia. Primeira coisa, o sacrifício diário deveria acontecer. No dia da purificação, o sacrifício diário continuava de pé. Lembra do sacrifício diário? O contínuo? Pronto, esse continuava de pé. O sumo sacerdote fazia o sacrifício contínuo e diário lá no santuário. Na sequência, este sacerdote oferecia, no caso aqui é um sumo sacerdote, tá? O sumo sacerdote, Arão, oferecia o sacrifício por si, por seus pecados e por sua família. Na sequência, eles então escolhiam 2 bodes e eles seriam sorteados. Um seria o bode para o Senhor e o bode seria o bode Azazel. A gente vai já chegar nas partes mais complicadas disso aí depois. O bode do Senhor então seria sacrificado pelo sumo sacerdote ali, também diante do altar. O sangue deste bode, o bode para o Senhor sacrificado, entrava no lugar santíssimo e diante do altar, né, da Arca da Aliança, do propiciatório, da Shekinah, o sumo sacerdote entrava e colocava ali nas 4 pontas do propiciatório, né, o sangue do bode, e então ele saía, aspergia ali nas 4 pontas e saía. Saía com o sangue daquele animal, e ali o segundo bode que ficou do lado de fora, ele simbolicamente transferia todos os pecados que haviam sido simbolicamente lançados dentro do altar, dentro do santuário, para o bode Azazel. Certo até aí? Tá complicado? Tá, né? Eu sei. Tá tranquilo? Entendeu tudo? Entendeu nada, né? Tá. Então, só por cargo, só para aliviar a consciência, né? Eu vou repetir de novo. Aqui havia o sacrifício, aqui havia 2 bodes que eram sorteados, o bode do Senhor e o bode Azazel. O bode do Senhor era sacrificado, o sangue entrava no lugar santíssimo,
aspergia nas 4 pontas do propiciatório. Depois esse sumo sacerdote saía e ele simbolicamente aqui fora, ainda dentro do quadro do santuário, simbolicamente transferia para o segundo animal, o segundo bode, os pecados do povo. Note, tudo era apenas símbolo. O que isso significa? Que durante todo o ano, os pecados eram simbolicamente armazenados aonde? No santuário. Então, isso nos faz lembrar de alguns detalhes interessantes. Nossos pecados, eles deixam de existir? Não. Quando pedimos perdão e Deus nos perdoa, nossos pecados deixam de existir? Não. Eles continuam muito bem armazenados. E o Apocalipse, a Bíblia fala, nos livros de Atos, nos livros que estão contidos lá no céu. Os nossos pecados continuam o quê? Armazenados. Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, ele obteve a autoridade de perdoar os teus pecados, de te perdoar, de tomar os pecados de você e te dar o direito de ser justo, justificado. Mas os seus pecados continuam existindo. E assim simbolicamente acontecia no santuário terrestre. Simbolicamente eles estavam ali. E simbolicamente esse sumo sacerdote que fazia parte do santuário trazia esses pecados que haviam sido perdoados pelos animaizinhos que foram oferecidos durante todo o ano e transferia para o bode Azazel. Este bode Azazel, por sua vez, era levado por um sacerdote até o deserto. Lá no deserto ele ficava, lá no deserto ele simplesmente morria. E você sabe quem representa tudo isso aí, né? Quem representa o bode Azazel? Aí vão ter alguns que vão dizer, olha, vocês são seita, porque vocês vão dizer que Jesus ou que Satanás é redentor da humanidade. Não sei se vocês já ouviram isso, mas existe uma acusação muito séria dos adventistas do sétimo dia, porque eles acham, ou porque por causa disso, nós estamos dizendo que Satanás é um corredentor, junto com Jesus, da humanidade. Que é o Azazel. Mas não faz sentido. Todo pecado precisa receber todo pecador precisa receber a sua punição. Quando Jesus voltar pela segunda vez, aqueles que não aceitaram perdão pelos pecados, não aceitaram a graça de Cristo, serão eliminados. E a ira, e aí você tem Paulo lá em Romanos, que vai dizer que a ira de Deus se manifesta contra o pecado e toda injustiça. Mas aqueles que não abriram mão dos seus pecados, suas injustiças, serão queimados com seus pecados. Mas e os pecados dos filhos de Deus, dos salvos? Aonde está? Estará lançado, e será nesse momento que ele será lançado sobre quem? Satanás. Que não é corredentor coisa nenhuma. É o maior responsável por todo o problema do pecado. Ele irá receber sobre si todos os pecados que foram perdoados do povo de Deus. E receberá a punição por isso. Porque ele é o responsável de toda essa desgrama que infelizmente está acontecendo nesse mundo. Certo até aqui? Portanto, você tem aqui, voltando para o santuário, este bode Azazel, que seria levado para o deserto, e ali ele ficaria, ali ele seria morto. Mateus capítulo 27, verso 50, traz um texto bem interessante. Abra comigo, Mateus capítulo 27, verso 50 e 51. O santuário terrestre, ele teve suas funções, ou ele teve suas atividades até esse momento aqui. E até esse momento, tudo aquilo que falamos aqui, até nos dias de Jesus, ele mantinha essas práticas e esses rituais. Sacrifício contínuo e ali o dia da purificação do santuário. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Alguém quer ler para mim? Um de cada vez, sem fazer bagunça. O que diz aí? Cri, 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 cri. Pode ler. Muito bem, só. Obrigado. Portanto, Jesus morre, entrega a vida ao Pai. E o que acontece com o santuário? O véu, a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, no suntuoso ali, santuário feito por Herodes, ele simplesmente é dividido. E como mostra a foto ali, não sei se você consegue perceber, está ali o sacerdote ali desesperado, né? Bem pequenininho, eles ao tamanho da cortina. Rasgou-se de cima para baixo. Então, nenhum ser humano rasgou. Mas o próprio Deus, ele põe um ponto final a tudo que estava acontecendo no santuário. Então, quando Cristo morre
que é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o tipo, aquele para quem todos os animais no santuário apontavam. Quando Cristo morre, o santuário terrestre, ele chega ao seu objetivo final. Ele cumpre todo o seu propósito. Não haveria mais a necessidade de sacrifícios a serem oferecidos. Há aqueles que dizem, né, quando falamos de salvação pela graça, salvação pelas obras, que teimam em dizer que no passado, antes de Jesus, Abraão, Moisés e tantos outros personagens eram salvos pelas obras, porque Jesus não havia vindo. Já nós hoje, como ele já veio, somos salvos pela fé, no sacrifício que ele fez. Mas eles esquecem um detalhe, que os sacrifícios que eram feitos na fé de que quem viria? O Messias viria. Portanto, isso denota salvação pela fé do mesmo jeito. Interessante, né? Pois é, salvação pela fé. Então, quando Cristo morre, não havia mais necessidade de oferecer sacrifícios na expectativa de um Messias, do Cordeiro de Deus que viria, porque ele já havia chegado, ele já havia pago o preço, ele já havia sacrificado. E o santuário terrestre chegou ao seu cumprimento. É fato que o mundo judeu, naqueles dias, não entendeu isso, e muitos continuaram com a conduta e com as práticas do sacrifício. E você tem lá em Atos, inclusive, ali, uma situação entre alguns apóstolos de sacrificar, de participar do ritual do santuário ali, do sacrifício. Mas ele já havia chegado no seu objetivo, no seu cumprimento. Aí vamos para Hebreus, capítulo 8. Se o santuário terrestre chegou ao seu cumprimento e ele já praticamente não tem mais necessidade de funcionar, porque Jesus, que era o maior sacrifício, já havia entregue sua vida, o que acontece depois disso? Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, e aí eu dou uma sugestão, uma dica para você que quer entender, estudar e é apaixonado pelo estudo do santuário, assim como eu, tire um tempinho e estude o livro de Hebreus. É extraordinário. Hebreus, no que diz respeito ao estudo do santuário e do que o autor ali, para nós, Paulo, fala sobre o santuário. Capítulo 8, verso 1 e 2. Alguém quer ler para mim? Veja, nós temos o sumo sacerdote. Quem é esse? Jesus. Que está em um santuário. Que santuário é esse? Que o Senhor erigiu, e não um homem. E aí você lembra que Moisés fez o santuário baseado em um modelo de um santuário que já existia no céu. Portanto, o santuário celestial, ele sempre existiu. Aí vai ter um teólogo que vai dizer, ele deu uma pausa, aí o santuário terrestre veio na mentalidade para a visão do ser humano. Quando Jesus morre, ele então volta ativa. Se é ou não, não importa. O fato é que entra agora no contexto o santuário celestial. E, portanto, tudo o que aconteceu, ou tudo o que acontecia e todo o ritual que Deus apresentou para o povo fazer no santuário terrestre, também deveria acontecer no santuário celestial. O sacrifício que era feito continuamente já foi feito por Jesus. O sacrifício pelo perdão dos nossos pecados já foi feito por Jesus. A intercessão do sacerdote em fazer o sacrifício e levar o sangue até dentro do santuário já foi feito por Jesus. A intercessão do sumo sacerdote em entrar no lugar santíssimo, a gente vai ver depois. Portanto, aqui nesse momento, o santuário terrestre cumpre o seu objetivo e o santuário celestial, ele então entra na jogada, vamos assim dizer, entra na história. E aí voltamos para Daniel. Essa volta toda, só para poder voltar para Daniel 8,14, né? Mas eu tenho um problema e eu não consigo, eu preciso falar tudo isso. Tinha que falar tudo isso para vocês. Daniel 8,14, o que diz lá? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. O anjo falou isso aqui para quem? Para Daniel. De que santuário o anjo está falando para Daniel? Nos dias de Daniel,
ele está falando do santuário terrestre? Apesar de que o santuário havia sido destruído. E a princípio, quem sabe Daniel entendeu que esta purificação do santuário se referia à restauração de Jerusalém e à restauração do santuário. Quem sabe em primeira instância ele entendeu isso. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele não entendeu nada dos dias. E aí você tem as 2.300 tardes e manhãs, coisa que você já sabe, que são 2.300 dias, né? Tarde e manhã na expressão bíblica, são dias na profecia bíblica, cada dia representa um ano, e aí você tem um texto de Números, cada dia representando um ano, o texto de Ezequiel com a mesma expressão, cada dia também representando um ano. Então, na profecia bíblica... Opa, volta, moço. Dentro do contexto das profecias bíblicas, um dia representa um ano. Aquele texto lá de Pedro, né, que fala que para Deus um dia é como 1000 anos, não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver, não. Porque você vai encontrar pessoas que vão dizer, não, mas para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Não. A linguagem ali, o contexto de Pedro não é profecia. É apenas de comparação. A sua percepção de tempo e a minha percepção de tempo é diferente da percepção de tempo de Deus. Então, é isso que ele está dizendo. Agora, quando falamos das profecias, e nesses dois casos, de Números capítulo 14, onde há uma profecia sobre o que aconteceria com o povo, e de Ezequiel, uma profecia que aconteceria com a nação de Israel, existe um contexto profético, uma linguagem profética, e existe um tempo profético. E um dia equivale o quê? A um ano. Portanto, 2.300 dias equivalem a 2.300 anos. Certo até aqui? Então, eu vou só passar mais isso aqui e depois a gente vai encerrar, porque senão vai ficar mais confuso ainda. O que estava acontecendo ali em Daniel 8? Quando iniciaria e quando terminaria os 2.300 dias? Repassando rapidinho para você Daniel 8, porque boa parte do que acontece em Daniel 8 acontece nos outros capítulos 2 e 7. Então você tem ali dois animais, em Daniel 8, que representam os 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E isso, no mesmo capítulo, o anjo mostra o significado para Daniel do mesmo jeito, nada muda. Você tem também, no mesmo capítulo, no verso 9 e 12, o surgimento desse chifre, o chifre pequeno. Lê ali comigo, por favor. Daniel 8. Espera um cadinho aí. Eu sei que você quer ir para casa, mas espere um cadinho aí. Nós já estamos terminando. A partir do verso 9, diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Capítulo 8, agora verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos. Dele tirou o sacrifício o quê? Diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Note na expressão do verso 11. Engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos, representando Cristo Jesus. E deste príncipe, tirou dele o quê? O sacrifício diário. Aqui, ó. O sacrifício diário, ou tamide, também sacrifício contínuo, que faz uma referência ao santuário, o sacrifício de Cristo, ou a intercessão de Cristo no santuário celestial. Após a ressurreição, Cristo iniciou o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Lembra do sacrifício contínuo que havia no santuário terrestre? Sacrifício feito pela natureza e essência do pecado. Cristo é esse sacrifício contínuo. A sua intercessão refere-se a esse sacrifício. Daniel diz que esse poder de chifre pequeno tira de Cristo todo o crédito de um sacrifício pela humanidade. E o que isso significa? Olha essas observações. Tirar o sacrifício diário de Cristo, como diz Daniel,
foi a substituição feita pelo papado da união voluntária de todos os crentes em Cristo pela união obrigatória com a igreja. Tirar o sacrifício diário de Cristo foi a substituição feita da salvação pela fé em Cristo por um sistema de salvação mediante obras, ordenanças e dogmas da igreja. Tirar o sacrifício de Cristo foi a substituição de Cristo como cabeça invisível da igreja pela autoridade de uma cabeça visível. Foi também a substituição do acesso direto a Cristo por uma hierarquia sacerdotal. Você não tem acesso a Cristo a não ser por meio dos líderes religiosos. Portanto, tirar o sacrifício diário, o sacrifício contínuo de Cristo, é especialmente a substituição da obra mediadora de Cristo como nosso grande supremo sumo sacerdote nas cortes celestiais, substituir essa intercessão pelo confessionário e pelo sacrifício da missa. Isso significa tirar de Cristo o sacrifício diário e o sacrifício contínuo. É isso que Daniel está falando aqui, é isso que o anjo está dizendo para Daniel. Portanto, este poder iria tirar de Cristo todo o crédito no que diz respeito ao cuidado da igreja, à salvação pela igreja, à graça pela igreja. E alguém iria assumir o lugar desse Cristo diante desta igreja. É. Ela é um santuário. A missa e tudo mais. Valeu, obrigado. Todo sacrifício, e a missa repete o contexto do sacrifício todas as vezes. E se põe no lugar de Cristo, se põe no lugar dele para intercessão e para perdão de pecados, e assim vai. Isso é tirar o sacrifício diário, o sacrifício contínuo. Repito, um sacrifício contínuo que era feito não pelos pecados como ação, mas pelos pecados como natureza, como essência. Certo? E aí, seguindo o texto, verso 9 e 12, né? Portanto, o santuário celestial, diz o texto, é deitado abaixo, tomou o exército, fazendo referência aos servos de Deus, perseguiu o povo de Deus, deitou por terra a verdade, como diz o texto. Esse poder sobrecarregou a verdade bíblica com tradições e as obscureceu com superstições, como já vimos. E aí nós temos o verso 13. E aí no verso 13 existe uma indagação, um questionamento de Daniel. E diz no verso 13, leia comigo: depois disto, depois que ele viu aquela profanação da verdade, toda aquela mentira crescendo, depois disto ouvi um santo que falava a outro, e disse outro santo àquele que falava: até quando? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão no qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Portanto, Daniel vê dois anjos conversando e existe então um questionamento: até quando a mentira vai prosperar? Até quando a verdade de Deus vai ser lançada por terra? Até quando o santuário vai ser pisado? Até quando a verdade da salvação, da intercessão de Cristo, do santuário celestial vai ser deixada de lado? Até quando as verdades bíblicas para a salvação da humanidade vai ser pisada? Até quando? E aí vem a resposta. E qual é a resposta? Verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será o quê? Purificado. É claro que na sequência Daniel não entende no momento, ele procura entender a visão. O anjo então vem e explica o que representam os animais da visão na sequência do capítulo, mas o anjo não explica para Daniel o que significam os 2.300 anos. A única expressão do anjo é: guarda, porque não é para os teus dias, é para tempo muito distantes. E é o que eu digo para você hoje: guarde, porque não é para hoje, é para dias ainda muito distantes. É para a semana que vem, tá bom? Semana que vem tem mais, então continue conectado aqui e vamos falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai continuar. Porque senão a gente vai passar mais 1 hora aqui, meu povo. Eu tive que dividir, senão vai passar mais 1 hora aqui. Portanto, já falamos sobre o santuário terrestre, tudo que acontecia no santuário terrestre, todo o seu ritual. E agora chegamos no santuário celestial. E um dos rituais que acontecia nesse santuário celestial que muito nos interessa, que é a purificação do santuário. Mas vá para casa com esse contexto. Antes dos 2.300 anos, existe um problema dentro do mundo religioso. Existe profanação
existe mentira, existe a verdade sendo pisada, existe Jesus como sumo sacerdote e intercessor para salvar a humanidade sendo deixado de lado e sendo substituído por uma instituição religiosa. E aí a pergunta é, até quando tudo isso vai acontecer? Até quando a salvação pela graça vai ser rejeitada? Até quando o sacrifício de Cristo vai ser diminuído e deixado de lado? Até quando as verdades do santuário vai ser ignorada e abandonada? Até quando? Até 2013 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. E semana que vem vamos entender que já dando spoiler, que em 1844 acontece muito mais coisa do que apenas uma purificação no santuário celestial. Então, guarde para as cenas do próximo capítulo. Semana que vem nos encontramos aqui para entender um pouco mais sobre o que acontece. Traga papel, caneta e calculadora, porque a gente vai calcular muita coisa. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Beleza, Bernardo. Entenderam tudo ou não entenderam nada? Bernardo não entendeu nada. Quer perguntar? Entendeu? Legal. Te convido então a ficar em pé e vamos encerrar com uma oração, agradecendo o cuidado, agradecendo esse Deus que nos conduziu até aqui e que nos protege durante essa semana. Querido bom Deus, obrigado por teu grande carinho, obrigado por teu grande amor e obrigado porque cuida de nós. Obrigado, Pai, pelas verdades da profecia bíblica. Obrigado, Senhor, porque o santuário celestial existe. Obrigado porque temos um intercessor neste santuário. Um santuário não feito por mãos humanas. Obrigado porque o sacrifício foi feito, o preço foi pago, o sacerdote entrou no santuário e hoje, como nosso sumo sacerdote, intercede por nós, para a nossa remissão, para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos um pouco mais das verdades bíblicas, a entendermos os dias em que estamos vivendo, não apenas os privilégios que temos da verdade e da salvação, mas entendermos e vivermos a responsabilidade que temos dos dias em que vivemos e da verdade que temos em nossas mãos. Responsabilidade de anunciar a todos quantos precisam ouvir de um Jesus que morreu e vive eternamente. Abençoa-nos, Pai, nos proteja, leva-nos para nossa casa, sob tua paz e proteção. Cuide de nós e traga-nos na próxima semana, para nosso último dia de estudos, onde entenderemos um pouco mais das verdades bíblicas do livro de Daniel. Nós clamamos tua bênção, agradecemos por teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.